paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Vamos falar hoje sobre um tema que um amigo meu, o queridíssimo Rodrigo, comentou lá no meu Instagram e sugeriu um tema pra gente conversar sobre ele. E eu meio que protelei e joguei pra lá, porque é um tema que eu ainda estava aprendendo algumas coisas e acho que agora dá pra gente conversar sobre isso, que é confiança. Existe um texto muito conhecido até na Bíblia, que está lá em Salmos 20, versículo 7. E ele diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É um versículo muito conhecido quando a gente fala de questão de confiança, de realmente confiar em Deus. Porque muitos confiam nas coisas, nos carros ou nos cavalos e se esquecem de Deus. E quando a gente fala de confiança, eu mesmo particularmente, Deus me ensinou muito sobre confiança, porque a gente tem uma tendência suicida a confiar em quem não é pra gente confiar, ou em confiar nas coisas que a gente não pode confiar e que a gente não precisa confiar, que a gente não deve confiar, ponto, né? E aí Deus começou a me ensinar muito dessa questão de confiança, e eu vou contar pra vocês algumas histórias que eu tive que viver pra eu realmente entender que a minha confiança precisa estar em Deus. Eu tinha muita dificuldade de ter amigos, só que quando eu fui ter amigo, vou até soltar a Bíblia. Quando eu comecei a ter amigo, mas gente, eu esqueci de Deus com E maiúsculo. Eu simplesmente, sim, deixei a vida me levar realmente, assim, eu realmente me esqueci e eu realmente parei de confiar em Deus. Porque naquele momento que eu tava começando a ter amigos, era o momento que eu tava começando a conhecer a Deus de verdade. Não só de ouvir o que os meus pais contavam ou de viver as experiências que os meus pais já tinham vivido, mas começar a viver as minhas. Então eu tava nesse processo e eu esqueci, porque a gente tende a confiar nas pessoas que a gente enxerga. E Deus a gente não enxerga. Deus a gente não pega, a gente não toca em Deus. Então a gente acaba aprendendo a confiar mais em coisas e pessoas que a gente pode tocar, que a gente pode tocar. Eu já falei tocar, né? Em pessoas que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode abraçar, que a gente pode sentir o cheiro, que a gente pode conversar, olhando no olho. Com Deus não é assim, a gente conversa com Ele, mas Ele está presente junto com a gente, mas a gente não vê Ele. A gente sente a presença dEle, mas Ele não tá ali fisicamente que você pode pegar e tocar. Ele está ali, mas não visível aos nossos olhos. Então a gente acaba tendendo a confiar nas pessoas ao invés de confiar em Deus. E eu lembro que quando eu comecei a confiar nas pessoas mais que em Deus, o que Deus permitiu que acontecesse na minha vida? Ele simplesmente permitiu que todos os meus amigos me traíssem, que todos os meus amigos me frustrassem, me magoassem, tipo, muito feio. E aí eu lembro que eu fiquei na fossa, mas sabe na fossa? Tava, tipo, na fossa mesmo. E aí foi onde Deus começou a tratar no meu coração. Você colocou a sua esperança e a sua confiança neles. Só que eles são pessoas. Eles são humanos e eles erram. A única certeza de um ser humano é que ele vai errar. Ponto. E que ele vai morrer, né? Se ele tá vivo, a única certeza que a gente tem é que ele erra e que ele morre. Porque se Jesus não voltar, gente, a gente vai morrer. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Mentira. Meu advogado é o meu Senhor. Então essas são as únicas certezas que a gente tem dos seres humanos, mas mesmo assim a gente insiste em confiar neles. Eu lembro que eu fiquei super quebrantado, Jeová, quebrantado. Eu fiquei, Deus, me perdoa, me ensina a confiar em ti. Aí Deus, né, muito paciente, muito amoroso e misericordioso que é, começou a me ensinar. Só que aí depois de alguns anos eu voltei no mesmo erro e comecei a confiar de novo nas pessoas. O que Deus permitiu de novo? Que essas pessoas me frustrassem de novo e me magoassem de novo. Só que de uma forma muito mais hard do que as outras vezes. As outras vezes foi tipo brincadeira de criança comparado a essa última vez. E aí foi Deus me falando assim: você caiu no mesmo erro que você caiu da outra vez. E eu mesmo entendia isso, que era no mesmo erro que aconteceu há anos atrás. Eu caí no mesmo erro, na mesma coisa de confiar nas pessoas. Então o que eu quero te dizer depois disso? A gente precisa confiar sim nos nossos amigos, nos nossos pais, nos nossos líderes, sim, mas não 100%. Foi uma coisa que Deus começou a me ensinar depois da última grande tribulação de confiança que eu passei, que a nossa confiança 100% só pode estar em Deus, porque Deus é a única pessoa que não vai frustrar. Deus é a única pessoa que vai suprir tudo que você colocar nele. Ele é a única pessoa, porque se você confiar 100% em uma pessoa, ela vai te frustrar, ela vai te magoar, não porque às vezes ela queira, nem seja a intenção dela, mas é porque é a nossa natureza humana, a nossa natureza falha, pecadora, imunda, perebenta, entendeu? Então, você pode confiar, mas que seja uma confiança bem abaixo da sua confiança em Deus. Lembra que você precisa confiar mais em Deus do que em qualquer outra pessoa, até mais do que os seus pais.
Não que é pra você não confiar nos seus pais, mas você precisa confiar mais em Deus do que nos seus pais. Você precisa confiar 100% só em Deus. E aí, o resto, o que for sobrando, aí sim você confia nas pessoas. Mas lembre-se, nunca jogue expectativas demais nas pessoas, porque elas podem e vão falhar com você. Não é por causa disso que você vai ficar isolado numa caixa, mas quando elas te ferirem, quando elas te magoarem, às vezes sem querer, quando elas não suprirem as expectativas que você tinha a respeito delas, você não vai se abalar, porque você já sabia disso e você não vai ficar magoado aí pelos cantos, tipo, ah, meu Deus, eu estou ferido e magoado. Não, você vai conseguir viver e você vai conseguir perdoar muito mais fácil, porque você entende que só 100% das suas expectativas precisam estar em Deus. Eu sei, é muito fácil de falar, mas na prática é muito difícil, eu sei disso. Mas cadê a gente fazendo menção do nome do Senhor, que é aquele que não enferruja, como o carro enferruja, não é aquele que fica lá com problemas de pernas, como os cavalos, e que não nos fere, e que não nos falha. Não nos falha, ficou feia essa frase. E que não falha com a gente. A gente insiste em cuidar mais dos carros e dos cavalos. E associa aí, quem são os seus carros e quem são os seus cavalos? Porque às vezes a gente tá confiando em carros e cavalos, não carros físicos, em objetos, mas às vezes a gente confia mais no nosso trabalho, né, no, sei lá, nas nossas posses, e a gente às vezes acaba cuidando mais delas. Mas pensa aí, quais são os seus carros e os seus cavalos que você tá confiando mais? E pensa, será que você realmente tá fazendo menção do nome do Senhor, que é o único que não vai te ferir, não vai te frustrar? Pensa nisso. E se você estiver realmente confiando mais nas pessoas, se você estiver confiando mais nas coisas, ainda dá tempo de mudar. Eu gosto muito de falar isso. Se Jesus não voltou ainda, é porque ele ainda tá dando mais uma chance pra gente mudar. Ele tá dando mais uma chance da gente ter a oportunidade de subir pro céu. Então, confie 100% em Deus. Confiar 100% em Deus é você se jogar na presença dele. E quando ele fala, solta, pula, você vai se jogar porque você sabe que ele vai estar lá te sustentando e que nada de mal vai te acontecer. E eu quero colocar um vídeo pra vocês, que foi a primeira vez que eu falei sobre confiança, e eu falei num culto lá da célula da faculdade, e eu fiz um teste com um amigo meu, com o Vitor, que era sobre confiança. Então eu fiz um desafio com ele. Se ele confiasse em mim, ele ia se jogar pra trás, mas eu não falei isso pra ele. Eu falei simplesmente, Vitor, fica de costas pra mim, e eu falei, vem pra trás. E aí, vamos ver aí o que aconteceu. Ele confia realmente. Olha, me senti bem agora, ele realmente confia. Vocês perceberam? Ele confia em mim e eu confio nele. A gente é amigo e a gente pode confiar nos nossos amigos. A gente pode contar os nossos segredos pros nossos amigos porque a gente tem confiança neles. Mas lembre-se, não coloque toda a sua confiança nele. Então confie em Deus com todas as suas forças. E se Deus fizer a mesma coisa que eu fiz com o Vitor e te colocar atrás dele e falar, vem que eu vou te segurar, que você confie nele e que você não fique, Deus, mas eu tô tão bem aqui. Não, me deixa aqui, eu não vou me jogar não. Não, eu tô legal aqui. Se eu cair eu posso me machucar. Mas pode acontecer tanta coisa. Mas e se o senhor não me segurar? E se eu for muito pesado e o senhor não conseguir me segurar? Ou se for muito fininho, muito magrinho e seus braços forem muito grandes, aí o senhor pode me machucar? Não dê desculpas. Simplesmente confie. Beleza, pessoal? Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês. Eu espero que o Rodrigo esteja feliz com esse vídeo. Se você não é inscrito, não sai daqui sem se inscrever, dá o seu joinha, comenta aqui embaixo e compartilha aí pros seus amigos. Beleza? Então, Deus abençoe!